Deus não tem mais compromisso com Israel e os judeus precisam se converter. Israel foi substituído pela igreja. Não podemos judaizar a igreja. Os crentes não devem se envolver com nada de Israel. Esses e outros comentários é o que vejo muitos crentes fazendo. Mas por que o diabo tem tanto ódio da nação de Israel assim? Por que o antissemitismo continua crescendo em pleno século XXI? Porque a maioria dos crentes continuam menosprezando e ofendendo os judeus em suas postagens. Ah, pastor Maxwell, é porque o Israel de hoje não tem nada a ver com a Bíblia. Todos os judeus rejeitaram Jesus. Toda Israel não acredita em Jesus e ainda o crucificaram. Os judeus não conhecem a Bíblia. Será mesmo? Meu povo, talvez esse seja o vídeo mais explicativo sobre o assunto que você verá esses dias. Então assista até o final antes de comentar. Depois coloque o seu comentário, compartilhe com todos que você puder, para que essa revelação chegue ao máximo de pessoas possível. Antes de eu responder o porquê o diabo tem tanto ódio dos judeus e de Israel, preciso mencionar que quando as pessoas falam em termos de igreja ou congregação, normalmente é dito que Deus é o Deus de Israel. Sim ou não? Ora, parece não fazer sentido, posto que no momento em que os crentes vão orar, sempre clamam pelo Deus de Israel, mas agora vivem criticando Israel e o seu povo. Bom, quando falamos em Deus de Israel, temos que entender que Deus não escolheu uma nação, ele escolheu um homem. Esse homem é Jacó. E deste homem surgiu uma nação, ou seja, essa nação que Deus fez para si se torna o povo de Deus na terra. Logo, quem quiser ser povo de Deus precisará ser Israel. Se não for Israel, não será povo de Deus. Inclusive nós, que somos igrejas, somos cristãos, também nos transformamos em Israel de Deus, posto que através da fé fomos inseridos na descendência de Abraão. Sendo assim, podemos fazer parte do povo de Israel. Sem entender isso, não se entende escatologia, bem como a Bíblia e os comportamentos de Deus para com o povo até o presente momento. É muito importante que esse fato esteja claro, pois toda a profecia de Deus gira em torno de Israel e de seu povo, inclusive as 70 semanas de Daniel. Então, quando eu vejo os neófitos da Bíblia criticando os judeus por terem rejeitado a Cristo, vejo quão ignorantes são, porque os judeus não o rejeitaram porque quiseram, mas porque Deus orquestrou isso justamente para poder nos alcançar. Deus endureceu o coração deles para que nós pudéssemos entrar numa porta chamada graça. Deus não só endureceu o coração deles para que pudéssemos entrar, como também o fez rejeitarem o rei deles, Jesus Cristo, o rei dos judeus. Não de brasileiro, não de americano ou de europeu, não. Ele é o rei dos judeus. Logo, durante a presente dispensação, o mistério de Deus, Israel está cego, mas apenas parcialmente e por um tempo. Quando essa fase for concluída completamente, o relógio vai voltar a contar e depois disso todos os israelitas serão salvos. Da mesma forma que vejo muitos crentes ignorantes, sem entendimento do que está falando, os romanos também estavam pensando que Israel tinha acabado para sempre e que agora Deus só tinha negócio com a igreja, de modo que cometeram o equívoco de pensar como Elias, achando que ele era o único profeta que havia sobrado. Então, quem é que está por detrás da rejeição de Israel a Jesus? Adonai, Akadosh Baruhu, o próprio Deus é quem está por trás dessa rejeição. Parece maldade da parte dele, mas não é. Isso é pura bondade, porque se Israel não o tivesse rejeitado, 7 anos depois de Jesus, tudo teria acabado. Deus sabe o que faz. Como Israel era o seu único povo, nós estaríamos de fora.
Então Deus endurece o coração de Israel e nos permite fazer parte da fé através de Cristo. Porém, entretanto, todavia, quando os judeus forem restaurados, o serão com muita força em um só dia. E no fim de tudo, ambos os povos se tornarão um só. Agora preste atenção. Se a queda dos judeus gerou salvação aos gentios, o que será gerado aos gentios quando os judeus forem restaurados? Em poucas palavras, em resumo, segundo a própria Bíblia, os mortos vão ressuscitar. Olha que coisa tremenda, que coisa linda, meu povo. Isso é para glorificar de pé. Nós somos os ramos, já a oliveira é Israel. Deus quebrou os galhos da oliveira e nos enxertou no lugar. Mas cuidado, não somos nós que sustentamos a raiz, é a raiz que nos sustenta. E pasme você, existem igrejas que são antissemitas, contra Israel e contra os judeus. Não somos a oliveira. Então nós não temos o direito de ser contra a oliveira. Afinal, Deus não rejeitou o seu povo. Eu vou repetir. Deus não rejeitou o seu povo. Outra coisa que você precisa saber é que o nosso Senhor Jesus, ele nasceu em Judá, em Israel, ramo natural. Por isso nós, ramos da oliveira brava, que fomos enxertados em Jesus, devemos orar pelo ramo Israel, pois eles permitiram que nós alcancemos a vida. Não considere que esta guerra que está acontecendo, que tem origem no mundo espiritual, não seja sua também, pois nós, junto com os nossos irmãos judeus, somos povo de Yud-Heh Vav-Heh, somos povo de Yahvé. Na conclusão da sexta taça, tudo ocorrerá numa reunião de todas as nações no Vale do Armagedon, perto do Vale de Josafá, onde ocorrerá a última batalha antes da inauguração do milênio, com as nações que seguiram o anticristo. Bom, isso ocorre no derramar da sexta taça. Os reis da terra se colidem em uma colisão programada, eles vão reunidos para a peleja do dia de Deus, o Todo-Poderoso, e eles vão cercar literalmente Israel. Essa é a batalha que Deus chama de o dia que pesava no seu coração, o dia da retribuição de Deus sobre o mundo. Esse dia será um dia em que o próprio Senhor virá guerrear esta guerra. Só para vocês terem uma ideia da grandeza desse dia, só do exército que vem do lado do nascimento do sol, do lado do Oriente, são 200 milhões de cavalarias reunidas para a batalha. Isso fora a aliança do norte, que é Gog e Magog, nem as alianças do lado ocidental, que são os 10 países da Europa. Então, a Liga Árabe, a Liga Muçulmana, os midianitas, toda a região do Golfo Pérsico, África Branca, todas juntas somam 200 milhões de cavaleiros. Junto com a reunião de Gog e Magog, não o Gog e Magog do fim do milênio, porque são 2 Gog e Magog, um no fim do milênio e um antes do milênio, que vai se reunir para essa guerra. A profecia de Ezequiel 38 e 39 é um Gog e Magog antes do milênio. E juntos com esses que vem do norte e do oriente, vem uma outra aliança dos 10 reis coligados com a besta, coligados com o anticristo. Se pegar os exércitos de toda a Europa e de toda a região norte da Rússia, da China e toda a região do Oriente, se reunindo em uma colisão antagônica a Cristo e a Deus, estima-se que passa de 1,5 bilhão de soldados, 6 vezes a população do Brasil. Tudo isso para cercar Israel para uma guerra, para uma batalha, para uma peleja. Esse é o número dos exércitos que vão se aliar ao anticristo para destruir Israel da terra. E aí, você sabe por que o diabo odeia tanta nação de Israel? Bom, porque dela depende todo o cumprimento da palavra de Deus. Se o diabo destruir os judeus da terra, não tem reino para Jesus cumprir as suas promessas de reinar e dar a terra prometida aos descendentes do pacto. Se ele destruir agora, por exemplo, a terra de Israel, não tem confiabilidade da historicidade desse livro chamado Bíblia para nós, e toda a palavra de Deus cai por terra. Por isso o ódio final é contra Deus, contra o seu Cristo e contra a terra que é dada em herança a ele no reino messiânico. Muitos dizem que falamos em teoria da conspiração, mas não é teoria. Você que acha que teoria da conspiração é só teoria, precisa ler a Bíblia direito. Conspiração é um fato. Salmos 2 é dito que os reis da terra conspiram contra o Senhor e o seu ungido. O grande plano maligno é contra os judeus, contra a igreja, contra Yud-Heh Vav-Heh e seu Cristo. O mundo é governado por uma elite satânica
que já tem isso estabelecido. Os muçulmanos, por exemplo, educam seus filhos desde cedo, tirando dos livros didáticos o nome de Israel do mapa e colocando o nome da Palestina. E é aí que nós entendemos quando o Irã declara que enquanto eles viverem e forem firmes em seus ódios, Israel não terá paz. Para eles, o dever mais sagrado é inculcar em seus filhos o ódio pelos judeus. Meu povo, não é brincadeira. Eles odeiam mesmo e é um ódio estimulado pelo diabo. Só para você ter uma ideia, a ONU já condenou Israel por se defender de ataques mais de 300 vezes desde que ela foi formada, mas nunca condenou uma única vez os árabes por fazerem ataques a Israel. O que você acha que é isso? É um ódio contra os cumprimentos das promessas de um reino e de um rei que vai voltar. Eles sabem que se eles eliminarem aquele povo e tomarem posse daquela terra, não haverá terra para o Messias governar. E eles também sabem que se a igreja fracassar totalmente na sua missão de testemunhar a realidade deste reino, não haverá vencedores para expulsar os anjos caídos dos lugares celestiais. Porque quando o Senhor voltar, ele vai amarrar essas hostes dos céus e jogá-las no abismo. E esses lugares celestiais não vão ficar vazios. Eles vão ser preenchidos, né? Os vencedores irão tomar esses postos. Como diz em 1 Coríntios capítulo 6, que os vencedores, né, eles vão julgar junto com o Senhor os próprios anjos caídos. Então, contra a igreja, existe um ódio, uma perseguição para impedir que esses vencedores se formem. E contra Israel, existe esse ódio para que o Messias não tenha uma terra e um povo sobrevivente sobre o qual ele deve reinar. Essa é a conspiração contra Deus e o seu Cristo. Mas quem pode parar o braço do Todo-Poderoso? Presta atenção, em um livro dos Illuminati, da franco-maçonaria, eles confessam que as grandes ogivas nucleares não são para fazer guerra e acabar com o mundo, não. Eles não vão se autodestruírem, né? Mas eles estão preparando essas ogivas nucleares para receber o Messias quando voltar, para receber Jesus com mísseis. Parece até piada, né, meu povo? Mas o que é um míssel para um Deus que quando abre a boca cria o sol, planetas, estrelas? Irmãos, ele é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores e nós estamos do lado dele e estamos nos preparando para a hora da posição final. E é nesse contexto, irmão, desse ajuntamento, é nesse contexto do Armagedon que a 7ª taça é derramada. Mas esse é um assunto para um outro vídeo, né? Orai pela paz em Jerusalém, orai pelos inocentes e não deixe de compartilhar esse vídeo e colocar o seu comentário aqui embaixo. Que o Eterno te abençoe. Em nome de Jesus, o Messias. Até o nosso próximo vídeo, se Deus quiser.